Gente, hoje nós vamos aprender como fazer rasgo de filtragem de camisa de poço artesiano. Recentemente postamos alguma coisa com relação a ferramentas, furatriz, etc. E na ocasião a gente expôs uma camisa já ranhurada, já feitos cortes. Mas eu não me detive, não pormenorizei como fazer esses cortes e seu dimensionamento. Então, alguns dos nossos visitantes do canal nos consultou e até informamos assim de forma rápida pelo Zap. Mas já que é um assunto de interesse de outras pessoas, preferimos produzir um vídeo porque assim todos nós aprenderemos juntos. Tudo bem? Vamos nessa? Apenas para deixar o vídeo ilustrado, vamos ver alguma coisa a respeito de formação geológica. É um tema complexo, naturalmente não tenho domínio, mas pelo menos de forma assim, sintetizada, o mais básico possível, dá para a gente falar alguma coisa a respeito. O solo, a composição do solo, é sabido que varia de acordo com a região. Não existe um solo uniforme. Então, como disse, de forma simplificada e objetiva, você tem lençol freático, logo abaixo da superfície. Tem uma camada intermediária que pode ser permeabilizante ou impermeabilizante, dependendo da sua composição geológica. E as situações em que essas camadas são diversas. Mas entrar no mérito só complica. O importante é sabermos que o solo, como disse, não é uniforme. Existe uma variação muito grande. Então suponhamos que aqui seja uma camada argilosa. A argila é tido como um material altamente impermeabilizante. É exemplo disso aqui na nossa área, onde fizemos um poço. Depois de 6 metros de profundidade, nós entramos numa camada argilosa que foi muito difícil avançar mais de 10 metros. Então ela seguramente é impermeabilizante. Significa dizer que a água do primeiro lençol não vai passar por ela para alcançar o aquífero confinado. Mas há situações onde, em vez de ser argila muito dura, geologicamente dá-se essa conotação, pode ser uma camada rochosa com rocha porosa, que dessa vez permite a passagem da água para o aquífero confinado. É sabido que poços rasos, ou seja, que está instalado nesse lençol freático, eles têm um grau de impureza muito grande, porque tudo que escorre pela superfície, sendo o solo esponjoso, vem para aqui e se acumula aqui. Enquanto que, quanto mais profundo o poço, mais camadas você vai ter, que pode ser rochas, areia, barro que permite que haja porosidade, e assim, por cada camada que essa água que vem da superfície vai descendo, vai se aprofundando, vai limpando, vai filtrando, até que chegue lá no aquífero confinado com um grau de limpeza muito grande. Não dá para dizer pureza, porque depende de onde você esteja. Você está numa área urbana, onde tem fossas, naturalmente é um caso a pensar. Ou só se pode saber se é ou não pura, depois de submetida à análise de laboratório. Mas bem, como eu disse, não vou me estender nisso porque não tenho um domínio, foi apenas uma sintetização de como é a composição de solo. Então, até rascunhamos aqui alguma coisa, um poço na primeira camada, que é um lençol freático raso,
E um segundo poço já no aquífero confinado, é onde você tem uma água mais, como já dissemos mais de uma vez, mais pura. Quero lembrar a quem nos acompanha que tudo que falarmos aqui é fundamentado naquilo que eu fiz, naquilo que eu experimentei. Lembrando também que nada foi feito aleatoriamente. Para tudo que iríamos fazer, o que fizemos, a gente buscava pesquisa onde a gente não tinha domínio. Pois bem, então, partindo do princípio de um poço artesiano, diâmetro de 100 milímetros, tubo PVC de esgoto, que é um material mais barato, aquele poço, 100% fabrico caseiro, você faz no fundo do seu quintal, lá no seu sítio, alguma coisa de baixo custo. Então, em cima disso, é preciso tomar algumas precauções. Por exemplo, essas ranhuras, no caso de, se for tubo PVC para esgoto, elas não podem ser muito juntas, porque elas ficam flexíveis. E no ponto onde está ranhurado, onde está rasgado, onde está feito os cortes, pode afundar. Você já vê um fechamento. Por isso que fizemos um levantamento rigoroso, alguns projetinhos, até que chegamos a uma conclusão da forma como fizemos, a possibilidade de fechamento do tubo, de esmagamento, não é impossível, mas é mínima. Pois bem, então, numa vara de tubo de 6 metros, sugerido que seja feito 3 metros de filtro, ou seja, dos rasgos transversais. Aproveito para pormenorizar a diferença entre o transversal e o angulado em relação ao corpo do tubo. Na minha opinião, ele sendo cortado transversal, você vai ter uma maior rigidez no corpo da peça. Daqui a pouco, mostrando na prática como foi feito esse formato transversal. As pessoas por aí cortam de forma angulada mesmo, em relação, como disse, ao corpo, não é? 90 graus. 90 graus. Mas eu preferi assim. Eu achei mais interessante, até tecnicamente falando. Pois bem, então você tem a camisa, vamos supor, de 6 metros, uma vara. Como disse, a 3 metros você ocupa com os rasgos de filtragem e no fundo do tubo 100 a 200 milímetros, eu coloquei 100 aqui porque fui colocando no meu poço, no nosso poço. Você coloca cascalhinho, que é para não haver invasão de areia. Então, repito, ideal 100, 150 a 200 milímetros de cascalhinho. Depois disso é que nascem as ranhuras. Tanto na hora que você vai fazer o corte, você já programa se vai colocar apenas 100 milímetros de cascalhinho ou 200 milímetros. Porque da forma como você definir, daí por dentro é quando você coloca o cascalhinho. No caso, 100 milímetros ou 200 milímetros, ou seja, 10 ou 20 centímetros. Detalhe dos cortes. Essa parte, ela precisa ser considerada porque é muito importante. A largura dos rasgos faz necessário que seja entre 5 e 6 décimos. Se você fizer rasgos largos, o seu poço pode estar num solo muito arenoso, já na água, e consequentemente vai haver invasão de areia no seu poço, então ele vai soterrar internamente, dependendo da granulação da areia. Então, por meio de precaução, já que você não vai fazer análise geológica, isso é muito caro, etc. Então, se é feito de forma prática, feita caseira, o bom senso manda que você aplique lâmina de serra de serra-ferro, aquela lâmina tradicional de 30 centímetros de comprimento. Ela já vem com 6 décimos de milímetro. Bom, então vamos pormenorizar como é feito esse ranhuramento. Você tem o tubo de 100, que no caso é esse, aqui está a vista em planta. O perímetro do tubo, desse tubo de 100 milímetros, é igual a 320 milímetros. Então, como foi que procedemos? Ranhura 80 milímetros. Do outro lado, ranhura 80. E aqui ficou preservado 80 e aqui para 80, porque 4 vezes 8, 32, né?
pegamos o perímetro e dividimos por 4, para que preserve a integridade do tubo, do corpo do tubo, para que, como disse, ele não haja um fechamento. Aproveitando, se alguém vai usar para a camisa o tubo próprio para poço artesiano, aí sim, aí esses rasgos podem ser mais próximos, porque aqueles tubos próprios para poço têm parede grossa, aí suporta, aí não há o perigo de fechamento, mas são uns tubos muito caros. Então estamos falando, como disse inicialmente, de um poço puramente manual e de baixo custo. O nosso, como já disse em outros vídeos, tem 16 metros, está com quase 2 anos em operação e ele não deu sinal de fechamento, porque tivemos esse cuidado e outras coisas mais. Então, aqui é uma vista numa escala maior para que facilite a compreensão na hora de fazer o gabarito, para poder fazer o rasgo. Se você for riscar esse rasgo um por um, é muito trabalhoso. Então criamos um gabarito, que aí você tem um trabalho só para fazê-lo. Depois de concluído, aí você apenas vai copiar. Então, eu vou mostrar na prática, porque fica mais fácil de entender. Só adiante de antemão que você faz linhas paralelas em relação ao corpo do tubo, no espaçamento de 50 milímetros. E, em seguida, você fecha na diagonal, ou, como você queira chamar, transversalmente. Bom, então vamos para a prática. Colocar o telefone aqui no pedestal, já que eu não consigo filmar e fazer a... Eu percebo que algumas pessoas que pegam esses tubos para fazer o que estamos mostrando agora, ou mesmo para fazer pás de eólica, tem dificuldade de encontrar o centro. Mas existe uma fórmula que até na nossa profissão a gente emprega, que é muito fácil. Muito prática, muito fácil. Você simplesmente pega uma cantoneira de ferro ou alumínio de 1,5 polegada, a espessura não importa, 1/8 ou 3/10, não importa, o importante é que seja mais ou menos 1,5 polegada, 1,5 de polegada, no caso essa largura aqui. Aí você descansa ela em cima do tubo, que você vai encontrar o centro, que no caso é para dividir em 180 graus, né? Em seguida você risca, você traça uma... tangencia uma linha. Em seguida, foi dito que o perímetro desse tubo de 100 milímetros é 320 milímetros. Você simplesmente pega uma trena de fita e encontra a metade. 160. Novamente você pega a cantoneira, coloca em cima e faz a segunda linha. A cantoneira pode ser um pedaço de 1 metro, 1,5 metro. Aí você pega, mas o tubo tem 6 metros. Vou fazer a filtragem com 3 metros. Simplesmente você vai andando com a cantoneira, vai riscando. Portanto, que o primeiro você faça com todo cuidado para que segure não fique torcido. Se bem que é apenas um filtro, mas como eu costumo trabalhar com critério, aí eu prefiro fazer assim, com muito rigor. Pronto, aqui nós temos 180 graus, que é 50%. Esse é o gabarito, como foi dito, onde aqui é 50% do tubo, ou seja, 180 graus. Você botar aqui
Ele vai nos dar a metade do tubo. Você corta essa telinha, faz linhas cruzadas com 50 milímetros, como já foi dito. Exemplo. (50, 50). Só precisa fazer 2 rasgos. Aí você, ao fazer 50, 50, aqui já disse que é 40, 40, porque 80, 4 vezes 8, 32. Pois bem, aí você liga uma linha a outra na diagonal. Feito isso, você desloca. Como eu disse há pouco tempo, está no painel, lá no quadro. Se você for colocar apenas 100 milímetros de cascalhinho, você começa a riscar os 100 milímetros. Se você decidir colocar 200, você inicia os rasgos 200 milímetros. Aí você simplesmente, como já mostramos, coloca aqui, porque fica no centro do tubo. Pega um lápis de grafite ou qualquer outro lápis que entra aqui no rasgo e simplesmente marca. Quando você faz a marca, aí você desloca o gabarito para a próxima marca. Daí por diante. Feito isso, ele fica todo marcado. Aí você vira o lado do tubo, faz a mesma coisa do outro lado. Você suponhando que você começou com 200, a parte de trás aqui faz a mesma coisa, 200 milímetros. Encontra o centro do tubo, centro do tubo e repete o mesmo processo, e vai embora até o final. Se eu for riscar um por um, vai tornar o vídeo longo. Pois bem, então, feito as ranhuras, que no caso, lembrando, 3 metros de ranhura numa vara de tubo de 6 metros, não precisa ser mais que isso. Aí você pega a sua lâmina de serra, que é a lâmina muito conhecida, lâmina industrial, uso doméstico mesmo, que tem 6 décimos, já dissemos isso, e com seu arco de serra você faz um corte. Então, se você faz dessa forma, cortes diagonais, a possibilidade de afundar é mínima, principalmente porque essa distância está considerável. Agora, se, também já dissemos, se for trabalhar com um tubo parede grossa próprio para poço artesiano, aí sim, aí você pode aqui no meio lançar outro ranhuramento. Nesse parede fina não é prudente fazer isso. Ideal que seja mantido (50 milímetros) entre rasgos. Bom, gente, eu espero que tenha sido claro na explicação. Só dar uma mostradazinha mais no gabarito, para que seja o mais compreendido possível. Aqui você tem 80 milímetros, aqui tem 40 porque está perto do centro, outro da mesma coisa. E assim fica com a equidistância já mostrada ali no desenho, no croquis. De forma alguma, use furadeira, broca, para perfurar o corpo do tubo. Muita gente faz isso. Pega 2, 3 metros do tubo e enche de furos pertinho do outro. Vai ocorrer o quê? Se você está num poço
como até já dissemos, com a granulação muito fina, vai invadir. Os grãozinhos vão invadir porque quer você use uma bomba de sucção, quer use uma bomba manual, de todo jeito gera um vácuo. E esse vácuo vai puxar areia para dentro do seu poço. Então se você tem o ranhuramento ou os rasgos fininhos, o grão tem que ser muito fino para entrar. Mas se ele for muito fino, na própria sucção, com o sistema de bombeamento já citado, a própria bomba expulsa isso, até que limpa, até que cria um vazio aqui e não vá mais areia. Mas se você fizer rasgos largos, tipo assim 3, 4 milímetros de largura, fatalmente, salvo você esteja numa região de pedra, de cascalhinho, mas normalmente o poço você encontraria com algumas pedrinhas, é quando você está no lençol freático, quer profundo, quer raso. Então não é aconselhável. E há um detalhe, só para ilustrar, que pouca gente sabe. Quando você faz um poço artesiano, dessa vez quer manual, quer com máquinas, não pode usar bomba de sucção rápida, mesmo que esse poço tenha muita água. Por quê? Porque se você colocar uma bomba de sucção rápida, ela vai fazer um sugamento tão forte que as paredes outroras, porque o tubo, você fez o poço numa área preservada, ou seja, num barro virgem, né? Quer dizer, sem uso. Então, obviamente, essa camisa está sustentada pelo corpo, aliás, pelas paredes de barro, que você entrou com a quantidade certa. Então, à medida que você vai fazendo a retirada de água com bomba, por excelência, e se você colocar uma bomba rápida, de sucção rápida, o que é que vai acontecer? Vamos fazer aqui, tá mais limpa o desenho. Vai haver uma sucção, uma sugada de areia ou barro que estiver em volta, e com isso vai criando um vazio aqui, em volta do poço, em volta da camisa, melhor dizendo. Então se você insiste com essa sucção rápida, e seu poço for raso, ele pode desabar, ele pode ruir, porque você desestruturou o subsolo. Isso, repito, para poços rasos, com sucção rápida. Gera esse vazio, e a camada de terra pode desabar e o poço ruir. Isso não é novidade, já houve muito desabamento e até acidente. Poços feitos perto de residência, o terreno perdeu a estabilidade e o poço afundou. Então, em qualquer profundidade, por excelência, poços mais rasos, 10, 12, 15 metros, 20, etc. É interessante que a sucção seja lenta. Lenta, porém continuada. Para isso, normalmente, usa-se a bomba injetora, porque você controla a vazão. Entrar no detalhe de vazão de poço é mais complicado, me estenderia muito no vídeo, mas a regra geral é o que acabamos de falar. Não deve ser sugado salvo poços de 80, 100, 200 metros, aí fica difícil ele ruir, né? Está se falando, digo mais uma vez, de poços, fabricação caseira, aquele pouramento manual feito no seu quintal. É a medida de segurança. As pessoas nunca obedecem, as pessoas pegam uma bombinha aí de 1 quarto de CV e bota para tocar água, tem água abundante, só que se essa camada de terra onde você cavou não for uma camada com muita consistência, mais cedo ou mais tarde pode desabar. Não é regra geral, mas pode acontecer isso sim. Ok, gente? Bom, qualquer dúvida acerca é só perguntar para a gente que terei prazer em dirimir dúvidas. Abraço a todos, até outra hora.